Crónica de El-Rei Dom João I de boa memória. Prólogo. Grande licença deu a afeição a muitos que tiveram cargo de ordenar histórias, mormente dos senhores em cuja mercê e terra viviam e o foram nados seus antigos avós, sendo-lhe muito favoráveis no recontamento de seus feitos. E tal favoreza como esta nasce da mundanal afeição, a qual não é salvo conformidade de alguma coisa ao entendimento do homem. Assim que a terra em que os homens, per longo costume e tempo, foram criados, gera uma tal conformidade entre o seu entendimento e ela, que, havendo de julgar alguma sua coisa, assim em louvor como per contrairo, nunca per eles é direitamente recontada, porque, louvando-a, dizem sempre mais daquilo que é, e se de outro modo não escrevem suas perdas tão minguadamente como aconteceram. Outra coisa gera ainda esta conformidade e natural inclinação, segundo sentença de alguns, dizendo que o pregoeiro da vida, que é a fame, recebendo refeição para o corpo, o sangue e espíritos gerados de tais viandas, têm uma tal semelhança entre si que causa esta conformidade. Alguns outros tiveram que isto descia na semente no tempo da geração, a qual dispõe per tal guisa aquilo que dela é gerado, que lhe fica esta conformidade tão bem acerca da terra como de seus dívidos. E assim parece que o sentiu Túlio, quando veio a dizer: nós não somos nados a nós próprios, porque uma parte de nós tem a terra e outra os parentes. E porém o juízo do homem acerca de tal terra ou pessoas, recontando seus feitos, sempre supega. Esta mundanal afeição fez a alguns historiadores que os feitos de Castela com os de Portugal escreveram, posto que homens de boa autoridade fossem, desviar da direita estrada e correr por semideiros escusos, por as mínguas das terras de que eram em certos passos claramente não serem vistas. E especialmente no grande desvairo que o muito virtuoso rei de boa memória Dom João, cujo regimento e reinado se segue, houve com o nobre e poderoso rei Dom João de Castela, poendo parte de seus bons feitos fora do louvor que mereciam, e imadendo em alguns outras da guisa que não aconteceram, atrevendo-se a publicar isto em vida de tais que lhe foram companheiros, bem sabedores de todo o contrário. Nós, certamente, levando outro modo, posta de parte toda a afeição que por aso das ditas razões haver podíamos, nosso desejo foi, em esta obra, escrever verdade, sem outra mistura, deixando nos bons aquecimentos todo fingido louvor e nuamente mostrar ao povo quaisquer contrárias coisas da guisa que a vieram. E se o Senhor Deus a nós outorgasse o que a alguns escrevendo não negou, convém a saber, em suas obras, clara certidão da verdade, sem dúvida não somente mentir do que sabemos, mas ainda errando, falso não queríamos dizer, como assim seja que outra coisa não é errar, salvo cuidar que é verdade aquele que é falso. E nós, engando per ignorância de velhas escrituras e desvairados autores, bem podíamos, ditando, errar, porque escrevendo o homem do que não é certo, ou contará mais curto do que foi, ou falará mais largo do que deve. Mas mentira em este volume é muito afastada da nossa vontade. Oh, com quanto cuidado e diligência vimos grandes volumes de livros, de desvairadas linguagens e terras, e isso mesmo públicas escrituras de muitos cartários e outros lugares, nas quais, depois de longas vigílias e grandes trabalhos, mais certidão haver não pudemos da conteúda em esta obra. E sendo achado em alguns livros o contrário do que ela fala, cuidai que não sabedormente, mas errando muito, disseram tais coisas. E se outros, perventura, em esta crónica, buscam formosura e novidade de palavras e não a certidão das histórias, desprazer-lhe-á de nosso razoado, muito ligeiro a eles de ouvir, e não sem grande trabalho a nós de ordenar. Mas nós, não curando de seu juízo, leixados os compostos e afeitados razoamentos que muito deleitam aqueles que ouvem, antepoemos a simples verdade que a fremusentada falsidade.
nem entendais que certificamos coisa, salvo de muitos aprovada e per escrituras vestidas de fé. De outra guisa, antes nos calaríamos que escrever coisas falsas. Que lugar nos ficaria pera a formosura e afeitamento das palavras, pois todo o nosso cuidado em isto despeso não abasta para ordenar a nua verdade? Porém, apegando-nos a ela firme, os claros feitos, dignos de grande relembrança do muito famoso rei Dom João, sendo mestre, de que guisa matou o conde João Fernandes, e como o povo de Lisboa o tomou primeiro por seu regedor e defensor, e depois outros alguns do reino, e dia em diante como reinou, e em que tempo, breve e samente contados, poemos em praça na seguinte ordem. O conde de Barcelos planeia a morte do andeiro. Como o conde, houvera de ser morto per vezes e nenhuma houve aso de se acabar. Falando alguns da morte do conde João Fernandes, os que começam os feitos do mestre, alegam um dito de que nos não apraz, dizendo que fortuna muitas vezes per longo tempo escusa a morte a alguns homens, por lhe depois azar mais desonrada fim, assim como fez a este conde João Fernandes, que muitas vezes lhe desviou a morte, que alguns tiveram cuidado de lhe dar, porque depois o deixasse nas mãos do mestre, para o matar mais desonradamente. E nós, deste dito, não somos contentes. Cá assim per razão do que o matou, como da morte que per ele houve, nenhum dos outros o matar pudera, que lhe muito humor desonra não fora. Mas temos que o muito alto Senhor Deus, que em sua providência nenhuma coisa falece, que tinha disposto de o mestre ser rei, ordenou que o não matasse outro senão ele, e isto em tempo assinado e com certos asos, posto que poderoso fosse de o doutra guisa fazer. Cá é certo que, usando o conde per tempo daquela grã maldade que dissemos, dormindo com a mulher de seu senhor, de que tantas mercês e acrescentamento havia recebido, não soou esto assim simplesmente nas orelhas dos grandes senhores e fidalgos, que lhe não gerasse grande e assinado desejo de vingar a desonra del rei Dom Fernando. Mas a poer isto em obra, embargavam muitos duas coisas. A primeira, ser o conde aguardado de muitos e bons fidalgos que o sempre acompanhavam de dia e de noite. A segunda, quem, se a tal feito pusesse, aventurava a vida e perdia-se de todo, que os mais dos homens muito receiam de fazer. Outros lhe enhadiam, ainda que per tal coisa seria el rei muito mais infamado e seu linhagem dela em maior desonra, que eram os condes e outros grandes do reino. Porém, falando em ele per vezes, todos outorgavam de ser em tal feito, mas nenhum não se atrevia de ser o primeiro. E o conde bem entendia que de tais pessoas não era muito seguro, não dando porém a entender nada. Mas seu grande estado e aguardamento de muitos, que per aso dele haviam grandes desembargos de el rei e da rainha, o fazia segurar de todos. Pero foi assim que o conde Dom João Afonso, irmão da rainha, quando veio de Castela, que foi lá preso na de Saltes e chegou a Lisboa, achando a fama de sua irmã muito pior que a deixara com este conde que dissemos, houve dele grande queixume e determinou de o matar. E falou esta coisa com alguns dos melhores que na cidade havia, assim como Afonso e Anes Nogueira e outros, que eram todos seus vassalos. E encaminhou por ir ver el rei a Rio Maior, onde Estonce estava quando veio de Elvas, que houvera de haver a batalha, acompanhado o conde de muitos que se com ele foram. E como e foi, segundo alguns contam, uma noite se fez prestes e o aguardou muito escusamente com os seus para o matar. E saindo o conde alta noite do paço, desacompanhado salvo com uma tocha, trivaram-se os outros mais do que deveram, como viram o ar da candeia. E ele, que o sentiu, não sabendo quem eram, receou-se muito e tornou atrás. E guardado aquela hora passou assim, que se não fez por então mais. Outros escrevem per outra maneira, dizendo que a rainha, como era mulher avisada, já para onde quer que foi,
antes que seu irmão chegasse, sob a atenção que contra o conde levava, e quando pediram pousadas para ele, mandou ela corriger muito bem uma câmara nos passos onde pousava, dizendo que queria que pousasse com ela, e recebeu-o muito bem e fez-lhe grande agasalhado. E presumiam que lhe dera a rainha alguma grande dádiva que o desviara de em este poer-mão, porque o conde nunca se dele mais trabalhou, e que assim escapara o conde João Fernandes daquela vez. O passo em pânico. Do que a rainha disse por a morte do conde e de outras coisas que havieram. Deixemos o pajem ir o lhe mandaram e vejamos entanto que se fez no passo da rainha. Onde assim foi que os trupos e volta que todos fizeram, quando o conde foi morto, soaram rijamente na câmara onde ela estava, que era muito perto. E tais houve que pensaram que alguns que não vieram ao saimento e chegaram estão-se e faziam dó. A rainha, espantada da volta que o via, levantou-se em pé, não sabendo que cuidar, e disse que vissem que era aquele. Os outros, à pressa, olharam perante as portas e disseram que o conde João Fernandes era morto. A rainha, quando este ouviu, houve grande tremor, pero disse: "Ó Santa Maria, vai! Como me mataram em ele, é muito bom servidor, e morre mártir, cá o mataram muito sem porquê. Mas eu prometo a Deus que me vá de manhã a São Francisco e que mande fazer aí uma grande fogueira e eu farei tais salvas, quais nunca mulher fez por estas coisas." O que ela tinha muito pouco em vontade de fazer. Os outros que estavam, assim homens e mulheres, quando isto viram, cuidando àquela hora todos ser mortos, não ousavam sair pelas portas, mas fugiam pelas janelas e deles pelos telhados, outros perdegraus não contados, e assim cada um per o melhor podia. João Gonçalves, escrivão da rainha, que estava vendo o livro dos vassalos, quando este viu, começaram de fugir ele e os seus, cada um per o melhor aso achava. O mestre moveu dali para um grande eirado logo muito acerca, e a rainha começou de dizer: "Vão perguntar ao mestre se hei de eu de morrer." E foram-lhe perguntar, a grande medo, e ele respondeu muito mansamente: "Dizei à rainha, minha senhora, que Deus me guarde de mal, que a se segue em sua câmara e não haja nenhum temor. Cá eu não vim aqui por empairecer a ela, mas por fazer isto a este homem que me o tinha bem merecido." E foram-lhe com esta resposta, e ela disse: "Pois assim é, dizei-lhe que desembargue meus passos." Cá ela não via a hora que se o mestre partisse, porque não era segura de sua vida enquanto ele assim estivesse. Em isto, tornando Lourenço Martins, de onde fora ajudar a cerrar as portas, viu estar uma soma de prata ante a cozinha em uma mesa, e tomou-a toda, e lançou-a na aba, e levou-a ao mestre, e disse: "Digo, senhor, que já vós aqui tendes para a despesa de hoje." O mestre lhe respondeu asperamente que tornasse a prata onde a achara, cá ele não viera ali por aquele, mas por fazer o que tinha feito, e Lourenço Martins fez-o assim. Os fidalgos que acompanhavam com o conde e os que com ele viviam, não sabendo do que o mestre tinha feito, vinham já todos armados para o paço da rainha. E vindo muito acerca deles, a volta da gente que começava já de ferver pela rua, e alguns que saíram de dentro lhe disseram que não fossem lá, que o conde era já morto e as portas cerradas, e que as gentes eram tantas que vinham contra os passos, segundo diziam, que se lá fossem, que nunca escaparia nenhum deles e veriam de cima ao pesar. Tornaram-se estonce pera do vieram, e cada um trabalhou de se pôr em salvo, receando-se que todos os que eram da parte da rainha e do conde fossem mortos àquela hora. O povo vê no mestre o seu herói, do alvoroço que foi na cidade, cuidando que matavam o mestre, e como aló foi Álvaro Pais e muitas gentes com ele. O pajem do mestre, que estava à porta, como lhe disseram que fosse pela vila, segundo já era percebido, começou de ir rijamente a galope em cima do cavalo em que estava, dizendo altas vozes, bradando pela rua:
Matam o mestre nos passos da rainha, a correia ao mestre que matam. E assim chegou a casa de Álvaro Pais, que era dali grande espaço. As gentes, que este ouviam, saíam à rua ver que coisa era. E começando a falar uns com os outros, alvoroçavam-se nas vontades e começavam de tomar armas, cada um como melhor e mais assim podia. Álvaro Pais, que estava prestes e armado com uma coifa na cabeça, segundo a usança daquele tempo, cavalgou logo à pressa em cima de um cavalo que anos havia que não cavalgara, e todos os seus aliados com ele, bradando a quaisquer que achava, dizendo: acorramos ao mestre, amigos, acorramos ao mestre, cá filho é del rei Dom Pedro. E assim bradavam ele e o pajem, indo pela rua. Soaram as vozes do arruído pela cidade, ouvindo todos bradar que matavam o mestre. E assim, como viúva que rei não tinha, e como se lhe este ficara em logo marido, se moveram todos com mão armada, correndo à pressa, pero o diziam que, se este fazia, por lhe darem a vida e escusar morte. Álvaro Pais não quedava de ir pela ala, bradando a todos: acorramos ao mestre, amigos, acorramos ao mestre, que o matam sem porquê. A gente começou a se juntar a ele, e era tanta que era estranha coisa de ver. Não cabiam pelas ruas principais, e atravessavam lugares escusos, deixando cada um de ser o primeiro. E perguntando uns aos outros quem matava o mestre, não minguava quem responder que o matava o conde João Fernandes, per mandado da rainha. E per vontade de Deus, todos feitos de um coração com talento de o vingar, como foram às portas do paço, que eram já cerradas antes que chegassem, com espantosas palavras começaram de dizer: matam o mestre, que é do mestre, quem cerrou estas portas? Ali eram ouvidos brados de desvairadas maneiras. Tais haviam que certificavam que o mestre era morto, pois as portas estavam cerradas, dizendo que as britassem para entrar dentro, e veriam que era do mestre, ou que coisa era aquela. Deles bradavam por lenha, e que viesse lume para poerem fogo aos passos e queimar o traidor e a aleivosa. Outros se aficavam, pedindo escadas para subir acima, para verem que era do mestre. E em tudo isto era o arruído a tão grande que se não entendiam uns com os outros, nem determinavam nenhuma coisa. E não somente era isto à porta dos passos, mas ainda ao redor deles, pero homens e mulheres podiam estar. Umas vinham com feixes de lenha, outras traziam carqueja para acender o fogo, cuidando de queimar o muro dos passos com ela, dizendo muito doestos contra a rainha. De cima não minguava quem bradar que o mestre era vivo e o conde João Fernandes morto. Mas isto não queria nenhum crer, dizendo: pois se vivo é, mostrai-no-lo e vê-lo-emos. Então os do mestre, vendo tão grande alvoroço como este, e que cada vez se acendia mais, disseram que fosse sua mercê de se mostrar àquelas gentes. De outra guisa poderiam quebrar as portas ou lhe poer o fogo, e entrando assim dentro per força, não lhe poderiam depois tolher de fazer o que quisessem. Ali se mostrou o mestre, a uma grande janela que vinha sobre a rua, onde estava Álvaro Pais e a mais força de gente, e disse: amigos, apacificai-vos, cá eu vivo e são sou, a Deus graças. E tanta era a turvação deles, e assim tinham já em crença que o mestre era morto, que tais havia aí que aperfiavam que não era aquele. Porém, conhecendo-o todos claramente, houveram grande prazer quando o viram, e diziam uns contra os outros: oh, que mal fez! Pois que matou o traidor do conde, que não matou logo e a aleivosa com ele. Credes em Deus, ainda lhe há de vir algum mal per ela. Olhai e vede que maldade tão grande. Mandaram-nos chamar um dia já de seu caminho para o matarem aqui per traição. Oh, aleivosa! Já nos matou um senhor e agora nos queria matar outro. Leixai-a, cá ainda há mal de acabar por estas coisas que faz. E sem dúvida, se eles entraram dentro, não se escusara a rainha de morte. E fora maravilha quantos eram da sua parte e do conde poderem escapar. O mestre estava à janela e todos olhavam contra ele, dizendo: ó senhor, como vos quiseram matar por traição! Bendito seja Deus que vos guardou deste traidor. Vindo-vos daí ao demo desses passos, não sejais lá mais. E em dizendo isto, muitos choravam com prazer de o ver vivo. Vendo ele, Estonce, que nenhuma dúvida tinha em sua segurança,
desceu a fundo e cavalgou com os seus, acompanhado de todos os outros, que era maravilha de ver, os quais, muito ledos ao redor dele, bradavam, dizendo: Que nos mandais fazer, Senhor? Que quereis que façamos? E ele lhe respondia a duro, podendo ser ouvido, que lhe o agradecia muito, mas que por estonce não havia deles mais mister. E assim encaminhou para os passos do almirante, o pousava o conde Dom João Afonso, irmão da rainha, com que havia de comer. As donas da cidade, pela rua, pero ele, saíam todas às janelas com prazer, dizendo altas vozes: Mantenha-vos Deus, Senhor, bendito seja Deus que vos guardou de tamanha traição, qual vos tinham abastecida. Cá nenhum, por estonce, podia outra coisa cuidar. E indo assim até à entrada do Rocio, e o conde vinha com todos os seus, e outros bons da cidade que o aguardavam, assim como Afoncianos Nogueira, e Martim Afonso Valente, e Estevão Vasques Filipe, e Álvaro do Rego, e outros fidalgos. E quando viu o mestre ir daquela guisa, foi-o abraçar com prazer e disse: Mantenha-vos Deus, Senhor. Sei que nos tirastes de grande cuidado, mas vós merecieis esta honra melhor que nós. Andai, vamos logo comer. E assim foram para os passos o pousava o conde. E estando eles por se assentar à mesa, disseram ao mestre como os da cidade queriam matar o bispo e que faria bem de lhe ir a correr. E o mestre quisera alô ir. Disse a estonce o conde: Não cureis disso, senhor. Se o matarem, quer matem, quer não, cá posto que ele moira, não minguará outro bispo português que vos sirva melhor que ele. Ao dito do conde, cessou o mestre de sua boa vontade, e o bispo foi morto,